Galera, bora de review do capítulo 127 de Gachakuta. Sim, foi confirmado, a marreta é a marreta do Folo. O Folo virou um Giver e eu vou te mostrar o porquê que isso foi confirmado e não é um poder do Urudo. O Urudo deu um empurrão, mas de fato o Folo se transformou num Giver. Então fica comigo que eu vou te contar tudo isso. No mais, se inscreve no canal, curte e compartilha o conteúdo. Lembrando, rapaziada, o anime de Gachakuta tá chegando. Na tela final eu vou deixar o react do trailer que nós temos até então. Nós teremos mais e mais conteúdo de Gachakuta esse ano aqui pra vocês. Tem mangás em promoção, tem comunidade de Gachakuta lá no Twitter e tem Discord aí na descrição. Confere a descrição, tem bastante coisa e bora, rapaziada. Bora, porque vamos entender aqui essa confirmação da marreta ser do Folo. Bom, inicialmente o capítulo abre com o Tanzi, né? O Tanzi, ele fez toda aquela parada, aquele plano pra tentar deixar o Urudo furioso, mas não foi possível. A ideia era que o Urudo fosse ajudar o Folo, por quê? Porque o Urudo iria ver o Folo morrer. E de fato os ferimentos que o Folo tem ali com ele são ferimentos graves, são ferimentos duros, então ele vai precisar de muita ajuda, mas não foram ferimentos capazes de matar o Folo, tá? O Tanzi, ele fica surpreso com o renascimento do Folo, por quê? Porque ele não esperava isso, ele esperava que o Urudo voltasse furioso, mas não foi isso que aconteceu e todo mundo é surpreendido com a marreta do Folo. E por que que é do Folo? Porque tem o nome grafado dele ali, tem o nome Folo escrito na marreta e todos os objetos que o Urudo transforma através das luvas tem o nome Urudo, então esse objeto é do Folo, o martelo é do Folo, beleza? Ou seja, o Folo virou um Giver, o que nós estávamos teorizando aí, poderia meio que ter ficado para trás, não, mas o Folo se tornou um Giver e eu achei isso muito maneiro. E a maneira com que ele usa o martelo é algo muito maneiro também, tá? O Folo, ele começa a se desculpar porque ele diz coisas terríveis pro Urudo. E o Urudo fala, não, tudo bem, cara, tudo bem. Você me ajudou, mas enfim, irmão, vamos chutar a bunda desse camarada aqui e depois a gente se entende com tudo isso. O Folo, ele sempre teve essa pegada de tipo assim, eu não quero ficar igual o amigo dele, que é o Alan. Ele não quer se tornar um novo Alan, aquele cara que se deixa levar tanto pelo que os outros pensam, que acabou sofrendo demais quando talvez as coisas não aconteceram do jeito que ele tava meio que planejando. O Folo agora é um Giver, é um cara muito maneiro e tem o foco das atenções. Tanto o Urudo quanto os demais ali, Tanzi, Gris, todo mundo tá focado na marretona do Folo, porque, pô, o que que aconteceu, irmão? Um novo Giver muito foda. Tá na hora de chutar a bunda desse monstro de lixo. E agora entramos aqui um pouco no que o Folo pensou em toda a construção e desenvolvimento do personagem. É meio que tudo isso que aconteceu nos últimos capítulos, do Folo confrontando o Urudo, é meio que um teto que ele atingiu e ele não aguentava mais. Aquele sentimento que ele guardou dentro dele e não externalizou para meio que ter a opinião dos outros, acabou meio que estourando e o Folo não aguentava mais. O Folo, ele entendia que estava empurrando o lixo para debaixo do tapete. Só que agora, externalizando tudo isso, ele entendeu que não é bem assim que as coisas funcionam. E ele só estava tentando se blindar para ele não ficar igual ao amigo dele. Só que ele foi mais forte que o amigo dele, suportando muito mais do que o amigo dele suportou. Só que essa questão dele entender que não é assim que as coisas vão acabar, igual o amigo dele entendeu que acabou, não ia mais transformar em nada, não ia mais virar um Giver, ele não ia mais conseguir fazer nada, o Folo acabou se tornando um Giver. Ele acreditou na marretinha, ele acreditou no potencial dele, e agora ele pegou toda a sujeira que tinha debaixo do tapete e jogou pra fora. E isso fez com que ele se tornasse um Giver, e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito mais forte que o amigo dele era. E agora nós temos o Tanzi até mesmo falando sobre o poder da amizade, né? E não era isso que ele estava procurando. De fato, não era. Ele queria
acabar ali com o Urudo, acabar com toda o mental do Urudo e fazer com que o Urudo se tornasse furioso, mas ele não conseguiu porque o Folo sobreviveu e por conta dessa última conversa que ele teve ali com o Urudo, ele acabou se tornando um Giver. E nós temos agora a essência do martelo do Folo. Cada personagem vai se comportar de uma maneira. Independente de ser ou não uma personagem com potencial destrutivo, ela pode não ser uma personagem destruidora. Ela pode não ter essa ofensiva muito grande, porque vai depender de quem está usando a personagem. E esse martelo do Folo é muito valioso, cara, porque ele serve tanto quanto escudo, quanto como uma arma de fato ofensiva, né? De destruição. O Folo, ele passou tanto tempo se blindando, tanto tempo se protegendo dos demais, das opiniões de fora, que ele acabou criando uma blindagem. Só que essa blindagem acabou meio que cedendo, né? Chegando num limite. E o martelo eu acho que tem tudo a ver com essa blindagem que o Folo acabou adquirindo durante a vida dele. Essa parada de ser um suporte. O martelo acaba meio que levando um pouco dessa essência, dessa ideologia do Folo. E através desse escudo que ele tem na parte de cima do martelo, ele consegue evitar com que o raio da casa acabe atingindo ele. E é bem interessante que o martelo ele tem uma ponta e a parte do martelo mesmo, né? E essa ponta, quando ele enfinca no chão, ele faz com que o escudo resista bastante poder. É um escudo muito poderoso, mas também é uma arma que ele vai conseguir causar destruições massivas usando ela. Mas o escudo me pegou bastante, eu particularmente curti. E o Folo agora, depois que ele usa o escudo, ele entende que não quer mais fugir, não pode e também não vai mais fugir. Fugir de quê? Desses reais sentimentos dele. O que de fato ele queria se tornar? Não estava tudo bem ele ficando como suporte. Por mais que ele não fosse inútil como suporte, ele queria ser algo a mais. Ele queria ser um giver. Só que ele tinha talvez medo de externalizar isso. E agora ele externalizou. E esses sentimentos que ele colocou debaixo do tapete, ele puxou e externalizou. Botou tudo isso pra fora. E agora ele se tornou um giver. Ele se tornou alguém muito maneiro e alguém muito forte, capaz de assumir essas broncas, coisa que ele não conseguia, mas queria assumir. Só que ele não externalizava isso, ele não expunha que queria assumir esse tipo de bronca. Agora ele tem essa capacidade. E até falaram nos últimos capítulos aí, nas últimas lives, nos últimos comentários aí dos últimos capítulos, falaram que o Folo talvez não vai ganhar mais destaque, e eu acho que ele vai sim, tá? Pode não ser meio que o principal lutador dos zeladores, mas eu acho que ele vai ganhar destaque, porque essa versatilidade da marreta dele abre brecha pra muita coisa. Aquela ponta que ele coloca no chão pra acionar o escudo não serve só pra isso, pode ser algo que serve pra destruir também. E a parte padrão do martelo, né, que ele pode usar para danificar, para destruir qualquer adversário. E o próprio Urudo fala, o Tanzi fala, eu vou deixar na tela aqui, tá, a parte, que um objeto personalíssimo não vem com um manual de instrução. O zelador, o giver, vai ter que aprender a usar aquilo. Ele vai ter que ir pegando a maneira com que ele vai de fato usar aquilo. Justamente porque cada objeto personalíssimo tem uma essência. Outra pessoa pode ter um martelo e outra pessoa pode ter um martelo que não tem escudo. Então é um martelo diferente do martelo do Folo. Por isso que não tem um manual de instrução, não tem como prever como é que as coisas vão funcionar. Não tem como prever como cada objeto vai se comportar, porque isso vai de giver para giver. A essência de cada giver, a ideologia de cada giver. Por exemplo, a parada de reciclar do Urudo. O Urudo é um camarada que sempre prezou nessa questão de reutilizar, reciclar, e as luvas dele fazem exatamente isso. Talvez para outra pessoa as luvas não seriam boas, porque a outra pessoa entende talvez como o lixo sendo lixo e não tem mais utilidade. O Urudo entende de outra maneira e a luva atua de fato com essa essência. E é bem interessante uma fala do Folo nesse capítulo, que ele diz exatamente assim: esse martelo viu todas as nossas fraquezas,
as dele e as minhas, a fraqueza do amigo e a fraqueza do Folo. Por isso que o martelo talvez se comporte dessa maneira, de ser algo também de suporte, mas algo também de destruição, porque é exatamente isso que o Folo quer. Ele quer algo que blinde ele, mas também algo que faça ele ser uma pessoa maneira, que é exatamente o que o martelo está proporcionando. E graças a isso ele sabe como usar o martelo. Nós temos o nome do amigo dele sendo revelado. O nome do amigo dele é Alan, e eu acredito que o martelo vai se chamar Alan, e ele carrega o martelo, e quando ele carrega o martelo, ele vai com tudo pra cima da casa, a casa que por enquanto ali tá sendo atrapalhada pelo Urudo. O Urudo não usou a terceira carga da luva, o Urudo ele tá usando meio que tipo só porrada mesmo, só golpes físicos na casa, e tá distraindo a casa. E o Folo ele simplesmente usa um golpe direto na casa, e a casa de cimento, a casa de tijolo, cai diante da marretada que o Folo deu nela. Muito foda, e uma nova explosão. A explosão que fez com que o Folo ressurgisse, agora fez com que o Folo conseguisse finalizar a primeira besta de lixo dele. Ele lutou, ele conseguiu evoluir, e como Giver, ele superou seu primeiro desafio junto da sua marreta muito foda, cara. Folo termina a luta e nós temos a primeira missão do Urudo concluída graças ao Folo. Galerinha, que capítulo foda, finalmente tivemos essa definição do Folo ser ou não um Giver, e de fato ele se tornou um Giver. Gris, Tanzi, todos ficaram surpresos, e eu acredito que o desenvolvimento do Folo vai ser bem maneiro, principalmente lutando em outras frentes com outros aliados e contra outros adversários. Beleza? Segue aí, tamo junto, comenta o que você achou e é nóis. Fui!